O Arquivo N de hoje vai comemorar os 90 anos de um dos mais importantes estúdios da indústria cinematográfica no Brasil. A Cinédia foi um marco histórico do nosso cinema. E surge Dercy Gonçalves. Eles simbolizam aqui os foliões que se preparam para o carnaval. Esta foi a primeira vez em que a atriz Dercy Gonçalves foi filmada por uma câmera de cinema. Considerada a Hollywood brasileira, ela foi fundada em 15 de março de 1930 por Adhemar Gonzaga, um mestre em transformar sonhos. Como ele dizia, a pessoa vem aqui com uma ideia, que digamos é o botão, e sai com o terno pronto. A companhia tinha um nível tão profissional que o genial diretor americano Orson Welles escolheu a empresa para filmar É Tudo Verdade. Dá para dizer que a Cinédia construiu a base técnica do nosso cinema. Eu acho que o Gonzaga representa a estirpe dos grandes produtores ousados que queriam impor uma indústria que não tinha condições básicas, nem de mercado, nem de economia, nem de uma política favorável à implantação dessa indústria no país. A gente vai mostrar um pedacinho do tesouro que é o acervo do estúdio. São dramas, comédias, musicais, até produções retratando o carnaval. Foram mais de 50 longas-metragens, 700 curtas e cinejornais. A partir de agora, a gente compartilha com você esse material precioso dos primórdios do cinema brasileiro. A ideia da Cinédia, meu pai sempre foi um apaixonado pelo cinema, principalmente da virada do século, e sendo jornalista em 1920 no Para Todos e depois no cinema, ele nota que o cinema brasileiro na época não era conhecido, tudo era muito precário, não tinha divulgação, então ele resolve fundar uma revista, que no caso Cinearte, que falasse, divulgasse o cinema brasileiro, e daí ele funda um estúdio em bases industriais, que seria a Cinédia. Naquele tempo, o Rio de Janeiro era um dos mais belos cenários do mundo, quase irreconhecível nos dias de hoje. Havia o Corcovado, mas sem o Cristo Redentor. A Avenida Atlântica, ainda estreita, com prédios baixos e mansões à beira-mar. Havia uma Ipanema deserta e pouco cobiçada que quase ninguém conhecia. E um carnaval que, ano após ano, transbordava por todas as ruas da cidade. O Rio tinha, enfim, tudo para se transformar numa Hollywood tropical. Em 1930, uma nova marca nas telas mostrava que havia alguém disposto a comprar esse desafio. Se não houvesse o Adhemar Gonzaga, o cinema brasileiro não estaria no patamar até que pode ser hoje. Hoje já mudou muito, mas nas épocas dos anos 30 e 40 até 50, Adhemar Gonzaga foi muito importante no cinema brasileiro. Lábios Sem Beijos, um filme mudo, é o primeiro produto da primeira fábrica de cinema do Brasil.
Lábios Sem Beijos tem Lelita Rosa e Paulo Moreno nos papéis principais e conta uma história que chocou a sociedade carioca da época, a história de uma jovem que engana a família para se entregar ao homem que ama na bucólica vista chinesa dos anos 30. O Gonzaga entrou nesse ramo de trabalho, nesse ramo empresarial, para fazer, sobretudo, arte. O grande objetivo dele era fazer grandes filmes, do ponto de vista artístico. Na Cinédia se pesquisou uma nova linguagem cinematográfica brasileira que revelou o talento de Humberto Mauro. É de Mauro a direção de fotografia de Mulher, de 1931, um filme que narra o dia a dia sofrido de uma mulher em busca de liberdade. Só uma coisa, o que o senhor acha que é cinema? Então disse aí, o cinema é cachoeira. Isso ficou. O Cheto vê uma cachoeira, pensa logo em cinema. O cinema é cachoeira. 2 anos depois, ele dirigia para Ademar um dos clássicos do cinema brasileiro, Ganga Bruta. O filme, mudo, conta a história de um engenheiro que mata a mulher na noite do casamento ao descobrir que era enganado. Absolvido, mas atormentado, viaja para o interior e descobre um novo amor. Mas a moça é comprometida e ele acaba se tornando o pivô de uma nova tragédia. Hoje, Ganga Bruta é considerado um dos melhores filmes brasileiros, mas na época foi um grande fracasso. O cinema falado americano já havia conquistado o público daqui. Mas ele entendeu que para sustentar projetos mais ousados, ou mais caros, ou mais experimentais, ele tinha que ter um tipo de cinema que fizesse sucesso. Senão a empresa quebrava, a empresa fechava. Você é uma pequena que não resta a menor dúvida, ó dúvida, e eu, por sua causa, já não pago a minha dívida, ó dívida. Qual era a grande inspiração dele? Fazer filmes. E levantou vendendo o que ele tinha. Ele vendeu as casas que ele tinha herdado, vendeu muita coisa para poder manter a Cinédia. A Cinédia sempre, até os filmes renderem dinheiro. Aí ele tem que começar a vender as coisas para poder continuar a Cinédia. Porque a Cinédia fazia 3, 4 filmes ao mesmo tempo. Hoje eu não entendo como. As armas e os barões assinalados vieram assistir o carnaval. Cantando espalharei por toda parte que o forte estandarte vai ser seu Cabral. Ele entra na música que estava começando. Aí ele valoriza o samba, introduzindo Carmen Miranda, Francisco Alves, artistas que se promoveram à custa da Cinédia. Foi, pode-se dizer, o descobridor de Carmen Miranda. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Um grande abraço, coração de norte a sul. Ele foi importante na vida da Carmen Miranda, e até hoje, porque a cena remanescente da Carmen Miranda é o Cantores do Rádio, que é um número musical do Alô, Alô, Carnaval. É a única cena existente em que a Carmen Miranda não está de baiana. Um grande abraço, corações de norte a sul. Aí ele vai para um sucesso popular, que é o filme musical carnavalesco. Ao mesmo tempo, estou fazendo filmes musicais, a crítica combatia. Então vamos fazer filmes de ponto de vista artísticos. Ele entra com 24 Horas de Sonho. Berlim Batucada fazendo uma crítica. Derrubem todos os morros, derrubem meu barracão, silenciar a bandeira não. E o filme popular, que é o Ébrio,
que emplacou como o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro. Sem ter a proteção de um afeto, todas as portas estavam fechadas para mim. E foi ainda neste mesmo Brasil que o cinema produziu seu maior sucesso. O Ébrio é um filme que há 42 anos está em cartaz em alguma cidade do país, mexendo com a emoção das pessoas. E quando ele cria a Cinédia, a meta dele é isso, fazer filmes para milhões. Às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue, mas a trajetória dele é impressionante, porque ele vai de sucesso em sucesso. Por exemplo, ele vai fazer o Alô Carnaval. O Alô Carnaval, 2 milhões de espectadores, vai para o Bonequinha de Seda, quase 3 milhões de espectadores. Já na década de 40 ele chega num filme como O Ébrio, e aí ele tem, digamos assim, um estouro de bilheteria absolutamente extraordinário, porque no lançamento original do filme, o filme faz, eu fiz uma contabilidade de boas de arroz, cerca de 8 milhões de espectadores entre 46 e 50. O Ébrio é a união de dois talentos. Na frente das câmeras, Vicente Celestino. Por trás delas, Gilda de Abreu, sua mulher, atriz e diretora. Na tela, a lacrimosa história de um médico de prestígio traído e abandonado pela esposa. Isso é absolutamente extraordinário na medida em que o Brasil, por exemplo, tem em 1950 cerca de 50 milhões de habitantes. Então, é quase 1/5 da população foi ver o filme dirigido pela Gilda Abreu, com o Vicente Celestino ali de protagonista, e que é uma comédia dramática. É um filme que foi muito exibido, muito roubado, porque os borderôs não chegavam, as pessoas chegavam na Cinédia. Admirada, Gonzaga, eu viajei, estava lá na Paraíba, no hotel, uma fila imensa em frente ao cinema. Pô, você ganhou, você está milionário. Meu pai, que dia que foi? Anotava. Quando eu vi o borderô, eram 2, 3 pessoas. Com as finanças abaladas, Adhemar muda de filosofia. Importa equipamentos de som e parte para explorar o que o Rio de Janeiro oferecia de melhor. O carnaval nos musicais e o humor carioca nas grandes comédias. Atenção! Luz! Câmera! Uma terrina. E a Cinédia revela uma poderosa linha de frente da comédia brasileira. Assim nasceu o Grande Otelo, aqui na famosa cena das rabanadas. Você tem um parafuso fora do lugar. Olá, Sebastião. Como vai? Que é isso? Está com dor de dente? Refletores Molly Richardson. O som Art Reeves. O equipamento da Cinédia era tão atual que Orson Welles não hesitou em usá-lo quando filmou no Brasil. Quando Orson Welles vem ao Brasil em 1942 e diz que uma das coisas que ele quer filmar é o Carnaval Carioca, porque ele considera uma das grandes manifestações culturais do mundo. O Welles vai conhecer os morros cariocas, vai à Mangueira, vai aos Prazeres, vai ao Salgueiro, etc. E resolve recriar o episódio em estúdio. Aí ele escolhe a Cinédia como base de produção, filma o The Story of Samba totalmente em estúdio. É alguma coisa que, infelizmente, grande parte se perdeu, mas que era absolutamente extraordinária, você recriar uma festa gigantesca como o Carnaval em estúdio. Olha do primeiro ensaio, é no dia 27. Olha do primeiro ensaio, é no dia 27. Os brasileiros acham aquilo meio estranho, né? Um gringo veio aqui e disse que o Carnaval é legal e ele quer levar o Carnaval para a América. Qual é a intenção dele? Um diretor como Luiz de Barros propõe uma paródia da passagem do Orson Welles pelo Brasil e se questiona qual é a intenção real dele. Será que ele viu o Carnaval de verdade? O Carnaval é o que está na Avenida Rio Branco ou é o que está no Morro da Bangueira? Good morning. Morning. Cigar? Gosta muito de charutinho, hein? Oh, yes. Mr. Rick, se não fosse você, eu não tinha conhecido o verdadeiro samba, hein? Ainda bem, graças a Deus, hein? Yes. Gonzaga foi o líder em todas as reivindicações, falando sempre não em causa própria, mas em nome do cinema brasileiro. Isso tudo significa uma ascensão do cinema brasileiro que só vai ser freada
porque em 1950 tem um fato novo. Qual é esse fato novo? A televisão chega ao Brasil. Em 1951, com os camarins vazios, a Cinédia é a própria imagem da crise. Sem outra saída, Adhemar Gonzaga decide fechar tudo e tentar a sorte em São Paulo, nos estúdios da Vera Cruz. 5 anos depois, Adhemar voltava ao Rio disposto a começar de novo. Aqui em Jacarepaguá, ele construiu uma nova Cinédia. A Cinédia era importante, né? Ela era uma pequena Hollywood, uma Hollywood em termos nacionais. Mas boa parte da história desta Hollywood nacional foi produzida por câmeras assim, as famosas Mitchell, que registraram o material guardado nestas latas. São mais de 50 longa-metragens, a maior parte das décadas de 30 e 40, que contam quase 60 dos 90 anos do cinema brasileiro. Os originais destes filmes não existem mais. Foram queimados há 2 anos numa grande fogueira. Eram de nitrato, material altamente inflamável e perigoso para estar arquivado. Bastou acender o pavio e uma explosão maior do que se esperava destruiu em segundos todas as cópias. Hoje eu estou com os filmes todos em HD, é um passo grande que nós conseguimos dar, mas eu já vejo 9K, 8K, sei lá quantos Ks. Meu Deus do céu! Não vou chegar lá, mas pelo menos os filmes todos estão salvos. A Cinédia foi uma empresa pioneira na preservação de seu próprio acervo, sua própria filmografia. O Adhemar Gonzaga ainda era vivo, e quando a filha Alice Gonzaga entrou para a empresa em 71, uma das iniciativas dela foi, bom, onde estão os filmes? Como estão os filmes? Ela começa um processo de restauração próprio da empresa numa época que ninguém, absolutamente ninguém, fazia isso. Ela foi absolutamente pioneira nesse sentido. E foi um gesto fundamental. Por quê? Boa parte do cinema brasileiro mais antigo se perdeu. Oi que vem, vem que vem. Oi que vem sua turmania. Oi quem vem. Oi que vem sua turmania. Requebrando, apitando, oi quem vem. Oi que vem sua turmania. Oi que vem, vem que vem. Oi que vem sua turmania. 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 As meninotas acorriam às praias e desfilavam com seus maiôs, escandalizando, provocando censura dos moralistas para tomar parte em concurso das mais belas banhistas de rainha das praias. Ah, se as sisudas moralistas da época vissem as audaciosas tanguinhas hoje, tão comuns em Ipanema e em Copacabana. Adhemar Gonzaga era um carnavalesco em pessoa. O carnaval era o público, era o popular. A Cinédia ilumina a avenida para filmar o carnaval. Os carros alegóricos das grandes sociedades já haviam abandonado uma antiga tradição, a crítica. No início dos anos 40, em pleno Estado Novo, desapareceram os legendários carros de crítica que foram substituídos por homenagem a Getúlio Vargas. Mas o interesse popular pelo desfile das sociedades continuava muito grande. Nos anos 70, Alice Gonzaga pega esse material, remonta para dizer como foi o carnaval dos anos 30, como foi o carnaval dos anos 40. Num curso chamado Folia. Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar. Outro num curso chamado Memória do Carnaval. Que
estão entre as primeiras experiências de um filme de material de arquivo, que hoje é muito comum, tá? Um filme de material de arquivo tratando de um tema que era o grande tema da companhia. Carnaval é uma coisa muito importante para Adhemar Gonzaga, porque é uma festa popular brasileira. E Adhemar Gonzaga, ele era muito nacionalista, como diz o Hernani, tudo tinha que ser brasileiro, bairrista. Eu fui a estourada de Madrid. A falta de bossa do carnaval dos anos 40 se concentrou, sem dúvida, no baile do municipal. Sendo o baile dos turistas, estrangeiros e nacionais, não era absolutamente no municipal onde se encontravam os foliões mais representativos do nosso carnaval. As formas de diversão no carnaval no início dos anos 40 eram as mais diversas. As fantasias improvisadas, o famoso curso, o bonde, e através da criação de fantasias relacionadas com acontecimentos da época. Um dos motes da CINED, que se segue por vários filmes, é a ideia de que no carnaval os maridos resolvem se apartar das esposas para brincar livremente o carnaval. Isso, por exemplo, está no Tereré Não Resolve, está no Está Tudo Aí, está no Estou Aí e em vários outros filmes. Ou seja, você tem uma espécie de antropologia do carnaval através desses filmes, e essa antropologia significa, na verdade, uma consciência do que é o carnaval para o brasileiro, do que é o carnaval para a cultura brasileira, o quanto o carnaval traduz do que somos, da nossa identidade. A vida de solteiro é melhor. Solteiro vai pra onde quer, casado tem que levar a mulher. É um verdadeiro tesouro. E é um verdadeiro tesouro não só de conhecimento, não só de arte, mas de puro entretenimento. Tem lá um ouro puro da arte brasileira que ainda encanta, e para que encante, preciso simplesmente que as pessoas procurem, achem e se divirtam. O arquivo da CINED tem mais de 100 anos. É o arquivo mais antigo e tem coisas inéditas. E eu adoro o arquivo, né? Já naquele tempo, havia o mestre-sala Garboso, conduzindo a porta-estandarte dos ranchos. E sua elegância e sua coreografia era a mesma que hoje repetem os mestres-salas das escolas de samba. Levam em triunfo a porta-bandeira para provocar os aplausos, os vivas de seus fãs, de sua torcida. E assim, o carnaval continua. Ontem, hoje, amanhã. Triste e errou, se transformou em saudade.